é legal que a gente abra os olhos sempre para ver o que está acontecendo na verdade da história. O que é uma crise esportiva, Lélia? Você consegue explicar? É uma crise técnica misturada com uma crise física, misturada com uma crise de mente mesmo, né? De não estar voltada para aquilo. Eu entendi isso. O que você entendeu de crise esportiva, Lélia? Eu acho que é uma série de fatores, é falta de confiança, é o time que está desgastado mentalmente. Eu acho que a maior prova disso foi como o Atlético entrou em campo no Maracanã, parecendo que, sabe, não era nem uma decisão. A gente sentiu o time meio que travado, não conseguindo jogar, não conseguindo marcar. Enfim, essa para mim é a chamada crise esportiva. Técnica, tática, tudo uma coisa puxa a outra, né? Mas de qualquer maneira, agora o jogo que se apresenta para o Atlético é contra o Botafogo. E vou ser muito sincero, né? Os dois vão se enfrentar no dia 20, a 10 dias da grande decisão lá em Buenos Aires. E o Atlético tem que jogar para vencer esse jogo, inclusive para forçar o Botafogo a ter que ir com o que tem de melhor para decidir a parada contra o Palmeiras lá em São Paulo. A não ser que ele se arrisque e já pense somente na Libertadores e vai ver provavelmente a vaca indo pro brejo no Campeonato Brasileiro. Embora também a gente deva destacar que o Botafogo vai entrar em campo sabendo o resultado do Palmeiras, que joga às 6 horas contra o Bahia lá em Salvador. Mas eu tava olhando aqui, da parte de baixo da tabela, o Atlético, ele simplesmente, ele só ganhou do Cuiabá, tá? Ganhou do Grêmio e do Corinthians, das equipes que estão abaixo dele, e do Bragantino. E o restante, ou ele empatou, ou ele perdeu. No caso pro Criciúma, ele empatou uma, perdeu outra, da mesma coisa contra o Vitória. O Cuiabá, ele venceu uma, empatou em casa. O Atlético Goianiense fez 1 ponto contra o Atlético Goianiense, pior time do campeonato. Quer dizer, não dá pra achar normal isso não, viu? 7 jogos sem vencer é muita coisa, contando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas a Libertadores teve gosto de vitória. Teve porque foi classificação, mas o time jogou mal lá em Buenos Aires também. Dani, o que mais me preocupou foi nessa entrevista que o Milito diz assim, quando perguntado o que pode ser feito, ele falou que ainda não sabe o que pode fazer. Eu vi, além do Milito, entrevista de outros jogadores também, se não me engano, Igor Gomes falou, e todos eles falaram a mesma coisa, difícil de explicar. Vou falar o que agora? Todos eles falaram a mesma coisa. A gente sabe, obviamente, que o torcedor que ouve, que consome futebol, ele é muito mais passional do que racional, sem dúvida nenhuma. E eu tô muito à vontade para falar sobre isso aqui, porque eu tenho falado essa frase há muito tempo aqui, no sentido de, nas Copas, legal, o Galo chegou nas 2 finais, perdeu uma, beleza, foi o segundo melhor entre 92 times, ok. E na Libertadores tá lá, ainda vai decidir. Agora, pra mim, tô falando a opinião minha, o Campeonato Brasileiro do Atlético é vergonhoso. É ridículo. Um campeonato brasileiro que o Atlético tem, o investimento que tem, a arena, a torcida, a tradição, o time que o Atlético tem, tô falando pra ser campeão, não. Mas entre 4, 5, o Atlético teria obrigação pra mim de estar. E esse meio de tabela que o Vini falou aí, pra mim, isso é vergonhoso do Atlético. E, sinceramente, se o torcedor quer que a gente passe pano aqui pra isso, esses 200 jogos aí sem vencer, não sei quanto tempo sem fazer gol, e perdeu a final da Copa do Brasil jogando da forma dos 2 jogos como jogou, né? Se o Atlético tivesse encarado o Flamengo, jogou muito bem no Maracanã, perdeu, jogou muito bem na arena e perdeu, caiu de pé, faz parte. Não foi isso. O Atlético em nenhum momento, nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, esteve próximo de ser campeão. Em nenhum momento. Nenhum momento você fala assim, olha, aqui quase o Galo foi campeão. Não, o Atlético tomou um passeio no Maracanã e depois veio decidir aqui e não tomou o passeio porque o Flamengo ficou na dele com a vantagem que tinha e acabou ainda ganhando o jogo no final. Então, sinceramente, passar pano pra isso que tá acontecendo no Atlético, eu acho que é prejudicial até pro próprio Atlético, que vai chegar no dia 30, não sei, achando o quê?
Porque jogando da forma como tá jogando, eu concordo com o Léo, sempre falei isso aqui, não poupa o jogador. Então, para esse jogo de quarta-feira contra o Botafogo, para mim é time titular, vai para cima. Vamos ver se o Bernardo estreia, né? Porque até hoje também o Bernardo, desde que voltou, não estreou, né, ainda. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de quarta-feira, porque esse vai ser a prévia da final da Libertadores.